Meus irmãos, com este domingo, a igreja encerra esta primeira etapa do tempo comum e nos prepara para iniciarmos, a partir da quarta-feira próxima, a Santa Quaresma. O evangelho deste domingo é de Mateus 5, versículos 38 a 48, onde está escrito: Tendes ouvido o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar com ele 1000 passos, anda com ele 2000. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e poderás odiar teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai que está no céu. Pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, pois assim é perfeito o vosso Pai que está no céu. Palavras da salvação. Meus irmãos, e aí está a proposta de Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ele é perfeito. Naturalmente, meus irmãos, que não se poderia exigir de nós é que no contexto da missa deste domingo tem uma leitura do livro do Levítico, onde ele diz, através de Moisés, ao povo: sede santos, porque eu sou vosso Deus, sou santo. Então a proposta que fica para nós é que ele nos chama para esta condição. Na condição de filhos e filhas, sermos santos. E santificação é algo tão extraordinário, porque nos coloca na plena comunhão com Deus, nos coloca ao par de toda a temática que foi estabelecida para explicar o reino de Deus, pois o Espírito Santo derrama sobre nós a sabedoria, a ciência e a piedade necessária para que nós possamos, debruçados sobre as Sagradas Escrituras, encontrar este novo caminho tão necessário para este momento que atravessamos. Ora, a lei dizia naquele tempo que era olho por olho. Então, se alguém cegasse o meu olho, eu tinha o direito de cegar o olho dele também. E o que é que nosso Senhor propõe? Uma passividade santa. Então, quando te derem de um lado, vira-lhe também o outro. Quando convidarem a andar uma légua, anda com ele 2. Quando te pedirem a túnica, dá-lhe também a capa. Então, quer dizer, de repente, Jesus manda ceder ao malfeitor. Não é? Manda ceder ao malfeitor. E aí ele diz que se alguém quer obrigar a andar uma légua, que a gente ande com ele 2. Ora, vejam só. Às vezes a gente se furta de atender alguém que vai nos pedir alguma coisa, porque a gente efetivamente não quer servir aquela pessoa, mas o Evangelho manda no sentido contrário. E aí tem uma questão que é pertinente. Se amamos somente os que nos amam, qual é a vantagem disso? Nós não somos amados pelaquela pessoa, ela também não nos tributa esta amizade. Então, não vejo por quê. Então, qual é o cerne da questão?
O cerne da questão, meus irmãos e irmãs, é que Deus quer, primeiro, a nossa sinceridade, né? Fazendo o bem indistintamente a todos, amando fraternalmente a todos. A hora que tomarmos parte de fazermos como Jesus mandou, e não como vive o mundo, que só faz na espera da recompensa, na hora que abrirmos mão da recompensa, nós seremos naturalmente alimentados como peregrinos nesta caminhada da vida pela Eucaristia e pela força da Santa Missa, mas principalmente, meus irmãos e irmãs, pela força do amor que sentimos pelos nossos irmãos. Por isso não podemos amar somente os que nos amam, mas temos que amar até aqueles que nos odeiam, até os nossos inimigos. Por quê? Ora, porque é aí que consiste o mérito de eu oferecer os meus sentimentos de amor a alguém que me rejeita e eu capitalizo necessariamente essa rejeição, porque ela me acumula tesouros na casa do Pai. Então, meus irmãos e irmãs, neste domingo de carnaval, nada melhor para refletirmos do que esse texto, onde o evangelista nos chama a atenção sobre este ponto que é tão crucial para o nosso relacionamento. Às vezes, essa bofetada que o sujeito dá no rosto do outro, etc., não é uma bofetada literal, mas são fatos que correspondem à dor de quem tomou uma bofetada no rosto. E, naturalmente, que na hora que as coisas acontecem dessa forma, nós só temos a Deus para recorrer. Porque, assim, se procurarmos um psicólogo, uma coisa assim, nós seremos atendidos, sim. Nós seremos orientados também. Ele não vai deixar de fazer o papel. Mas a ciência de Deus é mais profunda e perfeita. E a hora que aceitarmos efetivamente a ciência de Deus e sua doutrina santa, e estivermos dispostos a aceitar, meus irmãos, haverá uma grande revolução no mundo o dia que todos aceitarem o amor, que todos aceitarem a partilha, que todos aceitarem o dom de Deus. Que todos nós vamos transmitir àqueles que estão ao nosso redor para cumprirmos assim o plano salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, preparemos-nos com coragem, com esforço, para sermos verdadeiramente aqueles que fazem a diferença. Não como aqueles que mandavam fazer loas ou tocavam trombetas à sua passagem, porque eram pessoas santas, eram pessoas que cumpriam uma lei diferente da nossa, que é a lei do amor. Que nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, conceda a todos que estão nas festas o discernimento necessário para que não sejam afoitos, para que não se lancem de cabeça como se fosse a última festa da vida. A impressão que se tem efetivamente é essa, que as pessoas estão fazendo o carnaval como se para o ano não tivesse mais carnaval. Como se a gente só tivesse a oportunidade hoje. De verdade que nós temos que viver o hoje. Mas principalmente precisamos viver a vida, esta plena que Deus nos deu, para depois a gente usufruir de outros predicados que a vida nos concede pela graça do Senhor Jesus. Então, somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, que manda a chuva sobre todos, indistintamente, e não podemos querer nos separar dos que erram, pois nós também somos pecadores. Então, essa observação consta realmente aqui do livro da liturgia, e eu a reproduzo para que nós possamos efetivamente, na condição de filhos e filhas de Deus, realizar em nossa vida o seu grande projeto de Salvador. E que nós possamos, neste domingo, na reconciliação das nossas famílias, no meio de nossa casa, refletir sobre o início da Quaresma.
falar com as pessoas para modificar o vestuário, passar a ser mais discreto, a maquiagem, o cabelo, essas coisas que as pessoas usam para os seus artifícios. Então, nas que eu estava acompanhando ali, não tem ninguém superlotado. Portanto, daqui a mais um pouco que começa a chegar. Deus nos abençoe a todos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa bênção permaneça para sempre. Amém.